Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo seminário sobre a origem da filosofia. As pessoas que compõem o grupo são Thalita, Charliane, Laiane, Gessiane, Janaína, Julita e Ronaldo. Hoje vamos explorar como e onde a filosofia surgiu, as características iniciais e a sua importância. Vamos começar? Para início de conversa, é importante darmos o significado da palavra filosofia. Bom, a palavra filosofia é grega e é composta por duas outras, philo e sophia. Philo deriva-se de philia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais, e sophia, que quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sophos, que significa sábio. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E filósofo é aquele que ama a sabedoria e tem amizade pelo saber, e deseja saber. Assim, pode-se atribuir a palavra filosofia ao filósofo grego Pitágoras, que teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Agora passo a palavra para a Charliane, que vai falar sobre a filosofia na Grécia Antiga. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre o que foi a filosofia grega. A filosofia grega ela foi um movimento intelectual e cultural que se desenvolveu na Grécia Antiga, aproximadamente entre os séculos 6 e 5 a.C. Essa tradição filosófica teve um papel fundamental na formação do pensamento ocidental e influenciou muitas das correntes filosóficas subsequentes. E qual o objetivo da filosofia grega? Os filósofos gregos buscavam compreender os princípios fundamentais da realidade, da natureza humana, do conhecimento, da ética, da política e de questões metafísicas. E quando surge a filosofia grega? A filosofia ela surge quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes deram, começaram a fazer perguntas e buscar resposta para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos e as coisas da natureza e as ações humanas podem ser conhecidas pela razão humana e que a própria razão é capaz de conhecer-se a si mesma. E agora vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. A filosofia surge em um período em que as sociedades gregas formavam suas cidades-estados, as polis. Esse novo modelo de organização social foi fundamental para a criação de espaços dedicados ao saber e busca por explicações racionais. Atenas foi a cidade-estado que melhor exemplificou a importância da existência de locais na polis destinados à troca de informações e às discussões políticas. Posteriormente, as discussões em praças públicas, que uniam a palavra e o conhecimento racional, colaborariam para um surgimento da democracia. E, por último, algumas condições que foram favoráveis para o desenvolvimento e expansão da filosofia. Além das cidades-estados, que facilitaram a troca de informações e conhecimento racional, a poesia e a religião grega também são responsáveis pelo desenvolvimento e expansão da filosofia grega, e também pela disseminação do conhecimento racional. A poesia grega e as narrações foram importantes, pois, em primeiro momento, os poetas e escritores gregos buscavam distanciar-se cada vez mais das explicações mitológicas e apontar explicações racionais para as narrativas que contavam. Além disso, as obras foram espalhadas pelas colônias gregas nos movimentos de trocas comerciais. O acesso aos livros, que chegou a diversas regiões, colaborou para a expansão da filosofia para além da Grécia. A religião grega também favoreceu o desenvolvimento da filosofia. A inexistência de um livro sagrado, do dogmatismo e da autoridade religiosa favoreciam a livre expressão de ideias e pensamentos. Sem a pressão e autoritarismo religioso, os filósofos tinham mais liberdade para desenvolver e disseminar suas ideias, já que não haviam a oposição religiosa. E agora a nossa amiga Laiane vai falar Agora vamos falar um pouco da história dos filósofos pré-socráticos, os pioneiros que lançaram as bases da filosofia ocidental e que antecederam Sócrates. Esses pensadores estavam preocupados principalmente com questões cosmológicas, ontológicas e epistemológicas, buscando explicar
a origem e a natureza do universo, bem como a essência da realidade e do conhecimento. Este período é geralmente datado no século VII ao V a.C. A primeira escola de pensamento filosófico surgiu na cidade de Mileto, na costa da atual Turquia. Os filósofos dessa escola buscavam explicar a origem e a natureza do universo de maneira racional em vez de mitológica. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo ocidental, acreditava que a água era o princípio fundamental de todas as coisas. Ele observou que a água é essencial para a vida e pode assumir diferentes estados: líquido, sólido e vapor. Isso levou a pensar que tudo no universo poderia derivar dela. Anaximandro, um dos discípulos de Tales, propôs uma ideia mais abstrata, o apeiron, o infinito ou indefinido, como a origem de tudo. Ele também fez contribuições significativas à cosmologia e à cartografia. Anaxímenes, outro filósofo de Mileto, sugeriu que o ar era o elemento primordial capaz de se transformar em outras formas de matéria através da rarefação e condensação. Agora vamos falar sobre Pitágoras, um dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga. Pitágoras é famoso pelo seu teorema na matemática, mas ele e seus seguidores, os pitagóricos, acreditavam que os números eram a essência de todas as coisas. Para eles, a realidade podia ser compreendida através da matemática e da harmonia numérica. Os pitagóricos também praticavam a vida comunitária com regras rigorosas e acreditavam na reencarnação das almas. Sua visão de que a ordem do cosmos pode ser expressa numericamente teve um impacto duradouro na filosofia e na ciência. Heráclito, conhecido como obscuro devido ao estilo enigmático de seus escritos, é famoso por sua doutrina do fluxo perpétuo, resumida na frase "tudo flui ao panta-rei". Ele acreditava que a mudança constante é a característica essencial do universo. O fogo, para Heráclito, simbolizava essa transformação contínua. Ele também enfatizou a importância dos opostos e como eles contribuem para a harmonia do universo, sugerindo que a tensão entre os contrários é que mantém o equilíbrio. A quarta escola é a escola eleática. Parmenides de Eleia apresentou uma visão radical a afirmar que o ser humano é único, imutável e eterno, e que a mudança é uma ilusão dos sentidos. Para Parmenides, o não ser não existe, e a verdadeira realidade só pode ser compreendida pela razão. Zenão de Eleia, discípulo de Parmenides, é conhecido por seus paradoxos que visavam defender as ideias de seu mestre. Seus paradoxos, como o de Aquiles e a tartaruga, ainda são discutidos hoje e desafiam nossa compreensão sobre o movimento e a multiplicidade. Na escola pluralista, Empédocles tentou reconciliar a ideia de mudança com a permanência dos elementos fundamentais, propondo que o universo é composto por 4 elementos eternos: terra, água, ar e fogo. Ele sugeriu que a mudança resulta na combinação e a separação desses elementos pelas forças do amor e da discórdia. Anaxágoras introduziu a ideia de nous, ou mente, como a força ordenadora do cosmos. Ele acreditava que todas as coisas contêm uma porção de todas as outras coisas e que a mente organiza essas porções para formar a realidade que percebemos. Por último, a escola de atomistas. Leucipo e Demócrito propuseram que o universo é composto por partículas minúsculas e indivisíveis, chamadas átomos, que se movem no vazio. Eles acreditavam que todas as formas de matéria e fenômeno resultam de diferentes combinações e movimento desses átomos. Essa teoria antecipou de maneira impressionante as descobertas modernas sobre a estrutura da matéria. Agora, nossa querida Geiciane irá falar sobre Sócrates e o método socrático. Sócrates foi um filósofo grego que viveu em Atenas no século V a.C. Ele é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, apesar de não ter deixado nenhum escrito. Sócrates acreditava que o conhecimento era essencial para uma vida virtuosa e que a autoconsciência era o primeiro passo para a sabedoria. Platão e a teoria das ideias. Platão, discípulo de Sócrates, desenvolveu a teoria das ideias. Ele acreditava que o mundo sensível é apenas uma sombra do mundo das ideias, que é eterno e imutável.
Platão também fundou a academia, uma das primeiras instituições de ensino superior. Agora nossa colega Julita irá falar sobre Aristóteles e a ciência. Aristóteles e a ciência. Aristóteles, aluno de Platão, fez contribuições significativas para a ciência e a filosofia, estabelecendo muitos fundamentos do pensamento ocidental. Na área da lógica, Aristóteles é conhecido por criar o Organon, que é uma coleção de obras que inclui categorias, interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, tópicos e refutações sofísticas. Essas obras introduzem a lógica como um sistema de análise rigorosa, especialmente o silogismo, uma forma de raciocínio dedutivo essencial para a lógica formal. No campo da biologia, Aristóteles realizou observações detalhadas sobre o comportamento e a anatomia dos animais, classificando várias espécies e estabelecendo uma abordagem empírica ao estudo da natureza. Ele postulou que todos os organismos vivos são compostos de elementos essenciais, uma ideia que prefigura conceitos modernos em biologia e genética. Em filosofia, suas obras como Metafísica e Ética a Nicômaco exploram temas profundos sobre a existência, a moralidade e a política. Na metafísica, Aristóteles investiga a natureza do ser e a casualidade, enquanto na Ética a Nicômaco, ele discute o que constitui a vida virtuosa e o bem-estar humano. Aristóteles também fez contribuições importantes para a física e a cosmologia. Ele propôs teorias sobre a natureza da matéria, o movimento e também sobre a estrutura do universo, algumas das quais influenciaram o pensamento científico até a Idade Média e além. O impacto de Aristóteles foi duradouro, influenciando a filosofia, a ciência e também a teologia ao longo dos séculos. Suas ideias foram preservadas e disseminadas por estudiosos como Avicena e Averroes, no mundo islâmico, e por Tomás de Aquino, na tradição cristã. Dito isso, passo a palavra para nosso colega Ronaldo. Portanto, a partir de todos os aspectos citados anteriormente, percebemos que a filosofia é um campo de estudo fundamental que nos permite explorar questões profundas sobre a existência, a verdade, a moralidade e o conhecimento. Tendo começado com pensadores que buscavam explicações racionais para o mundo ao seu redor, desenvolvendo métodos de questionamento e reflexão que ainda hoje são importantes e relevantes. Portanto, a filosofia nos ensina a questionar as suposições e a examinar argumentos de maneira lógica e estruturada. Esse desenvolvimento do pensamento crítico é essencial não só para o crescimento intelectual individual, mas também para a participação ativa e informada na sociedade. Através da filosofia podemos obter uma compreensão mais profunda e articulada dos fenômenos ao nosso redor. E isso inclui a análise de conceitos abstratos e a busca por verdades universais, como ilustrado pelas teorias de Platão e Aristóteles. A filosofia nos guia na exploração de questões éticas e morais, ajudando-nos a determinar o que é certo ou errado, justo ou injusto. E esse aspecto é crucial para a construção de sociedades mais justas e equilibradas. Muitas áreas do conhecimento, incluindo psicologia, sociologia e política, têm as suas raízes na filosofia. E através de filósofos como Aristóteles, foram estabelecidas as bases para diversas disciplinas científicas, como dito anteriormente. E no nosso curso de pedagogia, a filosofia é vital para a formação de educadores que não só ensinam conteúdos, mas também inspiram o pensamento crítico e reflexivo nos alunos. Educadores filosóficos, portanto, são capazes de questionar métodos tradicionais, convencionais, e buscar novas abordagens pedagógicas. A filosofia da educação oferece uma base teórica sólida
sobre como os alunos aprendem e como os professores devem ensinar. Compreender teorias educacionais de filósofos como Dewey e Paulo Freire ajuda a moldar práticas educacionais mais eficazes e humanizadoras. A introdução da filosofia no currículo escolar, portanto, promove o debate e a reflexão entre os alunos, incentivando uma abordagem mais interrogativa, questionadora e participativa na aprendizagem. E isso é especialmente importante em uma sociedade que valoriza a inovação e o pensamento crítico. E a filosofia na educação ajuda na formação ética, moral dos alunos e preparando-os para serem cidadãos responsáveis e conscientes. E essa reflexão sobre questões éticas prepara os futuros educadores para enfrentar dilemas morais em suas práticas profissionais. E sendo assim, a filosofia, com a sua longa tradição de questionamento e busca pela verdade, continua a ser uma disciplina essencial para a formação intelectual e moral. Na educação, especialmente no campo da pedagogia, a filosofia desempenha um papel crucial ao formar educadores que são pensadores críticos, reflexivos e éticos. Integrar a filosofia no currículo de pedagogia não só enriquece o conhecimento dos futuros professores, mas também capacita a criar ambientes de aprendizagem mais eficazes e significativos. E em um mundo em constante mudança, a filosofia nos fornece as ferramentas para pensar profundamente, agir com sabedoria e educar com propósito.